Então, boa noite. Hoje, né, temos a ilustre, né, presença do Josué, né? Boa noite, Novato, Josué. né, presencialmente, mas não tão novo, né, aqui, fazendo Sim, parte aí. Então, hoje, né, que bom, né? É sempre bom, assim, sim, mais uma presença, né? Então, vamos lá, né, iniciando aí o nosso processo, dando continuidade aí na leitura, então, do livro do O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, né? sim. Liz, quer fazer a oração inicial? Façamos. Senhor, meu Deus, peço humildemente que venhamos a ter o conhecimento necessário, aptidão para guardar esse conhecimento em nossos corações, em nossas ações, que venhamos a estar sempre compenetrados no conhecimento, porque o conhecimento é algo que nos torna pessoas mais sábias para tomarmos as decisões corretas em nossas vidas. Assim como Sócrates e Platão fazia perguntas, o quão necessárias são as perguntas para as nossas vidas, para que venhamos a ser pessoas cada vez melhores, para ter conhecimento, para que venhamos a cada vez mais encontrar respostas para aquilo que é tão importante nas nossas vidas. Iniciamos agora o nosso encontro e o nosso estudo do livro do Evangelho. Que assim seja. Que Pai assim nosso, seja. Pai que nosso, estais no que nos céu, céus, santificado seja o seja vosso o vosso nome. nome. Venha. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja. Interessante a tua fala, porque me remeteu a algo, né? Que muitas vezes eu ouço falar, né? Sócrates, né, ele tinha essa concepção de fazer as perguntas, né? Fazer Sim, perguntas que levassem a pessoa a compreender melhor todo o processo, porque a resposta já está ali, né? Falta somente a gente, como ele dizia, parir essa resposta, né? Ter o nascimento dela. sim. E às vezes esse movimento ele não é fácil, ele é dolorido, porque a É, gente precisa refletir e tirar lá do fundo, né? Às vezes superar algumas crenças, alguns padrões, alguns preconceitos para a gente conseguir chegar, né? Na verdade daquele momento, né? Porque a nossa verdade é uma verdade sim, construtivista, né? Construtiva, né? Ela está sim, sempre pautada, né? Numa outra verdade. Então, muitas vezes eu vejo pessoas que dizem assim, ah, mas eu não questiono. Eu não questiono nada, eu simplesmente acolho, né? E aquilo não faço perguntas. Será que esse é o melhor caminho? Até que ponto, né, esse não questionamento significa que de fato a pessoa está acolhendo aquelas ideias, se ela está compreendendo a profundidade daquelas ideias, né? Como ela está aceitando tudo aquilo? Porque aquilo, né? Muitas vezes a gente não pergunta, porque exatamente a gente ainda não compreendeu a ponto de fazer perguntas, né? E a gente já passou por isso, a gente já sabe como é, né? sabe. Calma, deixa eu refletir, daí assim que eu refletir, eu consigo fazer as perguntas, né? Então, a princípio, ele é um momento, né? Necessário, né? Para o nosso desenvolvimento. Mas o não perguntar e ficar sempre nesse mesmo lugar, muitas vezes significa que a pessoa também não está crescendo, né? Ou será que ela já está no entendimento tão alto, né? Que, E que não não é mais também não faz necessário. perguntas, né? Mas Sim. aí é aquilo, né? Se não há o questionamento, a gente também não tem parâmetros, né? Para poder entender esse movimento, né? E para mim, o que mais me chamou a atenção nesse estudo do livro do Evangelho é a respeito que isso foi 3.500 antes de Jesus. É muito antigo, né, em números, mas é super atual na nossa vida hoje.
Então, se tudo isso chegou a esse momento, é porque teve perguntas. Então, se fazia perguntas para se ter esse raciocínio, para se ter a resposta correta. Então, Sim, e isso me chamou sempre muita atenção. Todas as vezes que eu perguntei, infinitas pessoas, determinadas perguntas que eu tinha, quando as pessoas não sabiam o que responder, elas respondiam que era ou segredo sagrado da determinada igreja, ou aquilo não cabia eu, como uma simples ovelha, saber a resposta. Eu falava, mas assim, como que eu vou aprender se você não me responder? E sim, aí eu não ficava no lugar, porque a pessoa não me respondia. Eu falei, que tipo de segredo sagrado é esse que só você pode saber e seria as ovelhas ali não podem saber? O que tem sim. de misterioso? Mas é porque a pessoa também não sabia a resposta. Claro, claro. Hoje eu Aí era sei muito disso, mais né? fácil ela dizer que era um segredo, né, do que ela Uhum, admitir que ela também não tinha esse conhecimento. E também é exatamente. interessante essa tua fala, porque um pouquinho mais adiante aqui, Sócrates e Platão vão entrar nesse momento, né? Exatamente É, isso. vão entrar nesse momento. E aí eu me remetia quando eu era criança, né? Que eu fazia perguntas e os padres e as freiras não respondiam, né? Ou respondiam também Sim, de acordo com o conhecimento deles. E eu achava dentro de mim que tinha coisas que eles sabiam mas que não me falavam, né? Porque aham. não era. Como assim, né? Como assim eu E por penso nisso quê? e eles pensam ao contrário? Tem que ter algo aí, né? Tem que ter algo Exato. escondido, tem que ter algo diferente, porque não encaixava, não encaixa. Mas Não, enfim, vamos lá. sim. Vamos lá, que tudo isso já se passaram 7 minutos, né? Aham. Na semana passada, então, nós fomos até a pergunta ali, a parte 6, né? O item 6. Então, Isso, a partir de agora, a gente começa com o 7, né? isso, Dentro do resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Ok? isso. Tá. 7, né? Sétimo. Uhum. A preocupação constante do filósofo, tal como o entendiam Sócrates e Platão, é a de dar mais atenção à alma e menos a esta vida, que não passa de um instante perante a eternidade. Se a alma é imortal, não é sábio viver em função da eternidade? O cristianismo e o espiritismo ensinam a mesma coisa, né? Que no Sim, caso é a gente dar mais atenção à nossa alma e menos à vida. Porque esse momento que nós estamos, ele é um ínfimo, né? Muito pequeno perto ele de é toda a nossa passageiro. existência. Ele é passageiro, né? Ele é muito E passageiro. Ele é muito muito, pequeno muito pequeno. perto da Então, eternidade seria. isso. 8. Se a alma é imaterial, deve passar, após esta vida, a um mundo igualmente invisível e imaterial. Assim como o corpo, ao se decompor, retorna à matéria. O que realmente importa é distinguir a alma pura, verdadeiramente imaterial, que se nutre, como Deus, de ciências e de pensamentos, da alma mais ou menos corrompida por impurezas materiais, que a impede de se elevar ao divino e a retém nos lugares da sua morada terrena. Ó, as ideias dos dois, né? Aham, A ideia dos dois. bem isso Como mesmo. vimos, Sócrates e Platão compreendiam perfeitamente os diferentes graus de desmaterialização da alma. Insistem sobre a diferença de situação que resulta para ela de sua maior ou menor pureza. O que eles diziam por intuição, o Espiritismo prova por meio dos numerosos exemplos que nos põe diante dos olhos, né? E ali ele nos fala para consultar o céu e o inferno, né? É, Então a aquilo para segunda eles parte. era algo intuitivo, né? Que eles já Sim, percebiam, né, dentro das suas reflexões, dentro dos seus momentos, né? Talvez não sim. fosse tão intuitivo assim, né? Já alguém ali, Aham, né, assoprando, né, e dizendo. exatamente. Exatamente E, isso. e daí o espiritismo ele veio então para provar, né, isso aí através dos numerosos exemplos, né, que nos trouxeram.
com Quer ler um certeza. pouquinho, Liz, ou quer que eu continue? Não, agora eu tô de óculos, agora eu acho que eu consigo te ajudar um pouquinho na leitura. Então, tá. Se a morte fosse a dissolução completa do homem, muito ganhariam com a morte os maus, pois se veriam livres, ao mesmo tempo, do corpo, da alma e dos vícios. Aquele que guarnecer a alma, não de ornatos estranhos, mas com os que lhe são próprios. Só esse poderá aguardar tranquilamente a hora da sua partida para o outro mundo. Bem interessante. Hum, Equivale isso a dizer que o materialismo, com, com o proclamar para depois da morte o nada, anula toda responsabilidade moral ulterior, sendo conseguinte um incentivo para o mal, que o mal tem tudo a ganhar, do nada. Somente o homem que se despojou dos vícios e se enriqueceu de virtudes pode esperar com tranquilidade despertar na outra vida. Por meio de exemplos que todos os dias nos apresenta, o Espiritismo mostra quão penoso é para o mal o passar desta outra vida, a entrada na vida futura. Também faz referência ao capítulo 1 do livro do Céu e Inferno, parte 2. aham. E foi bem nessa parte que eu me referi lá no início, né? Quando eu disse quando eu era Sim, pequena. Porque eu sempre considerei um absurdo, né? Virmos, né? E pudéssemos fazer o que quiséssemos, e aí simplesmente morreu, morreu. Tá. E aí? não tem Qual é a consequência nenhuma. valia? Aham, É, qual é a valia? Para mim, isso seria um desperdício de vida. E eu não acreditava que Deus pudesse desperdiçar vidas, né? Porque não teria o porquê de estar aqui. Tinha que ter um sentido, tinha que ter um significado, né? E aí foi quando o Espiritismo chegou até mim, daí eu descobri esse sentido e esse significado, né? E que realmente o Deus não, o Deus, né, que eu acreditava era exatamente esse, e não aquele que me contavam, né? Aquele sim. que, né, da. Eu acredito que a maioria das pessoas que acabam conhecendo o Espiritismo, ela é uma pessoa que nunca se contentou em ficar na mesmice, concordar com o que os outros diziam, ficar sem questionar. Porque quando Uhum. a gente passa a questionar em qualquer religião, qualquer dogma, qualquer. Você começa meio que se tornar uma ovelha negra, seria. Vai De... aqui, ó, começa a refletir, É, concatenar, né? aí você começa a conversar com outras pessoas e nisso vai se propagando aquilo, né? Aí até você ser convidado a se retirar da denominação religiosa, ou você mesmo por si só sai porque já não, Sim, já não não cabe mais, te. né? Exatamente, não cabe mais. Não cabe mais, né? Eu vou ler E- mais o 10. Pode ser? ok, pode? O corpo conserva bem impressos os vestígios dos cuidados de que foi objeto e dos acidentes que sofreu. Dá-se o mesmo com a alma. Quando despida do corpo, ela guarda evidentes os traços do seu caráter, de suas afeições e as marcas que lhe deixaram todos os atos de sua vida. Assim, a maior desgraça que pode acontecer ao homem é ir para o outro mundo com a alma carregada de crimes. Vês, Cálicles, que nem tu, nem Polos, nem Górgias podereis provar que devamos levar outra vida que nos seja útil quando estejamos do outro lado. De tantas opiniões diversas, a única que permanece inabalável é a de que mais vale receber do que cometer uma injustiça, e que, acima de tudo, devemos cuidar, não de parecer, mas de ser homens de bem. Colóquios de Sócrates com seus discípulos na prisão.
Aham. Eram os diálogos dele, né? Na hora que ele estava na Isso, prisão, um pouco antes dele beber a cicuta, né? Porque era a pena, né? Ele bebeu o veneno. Então, sim. ele estava nessas reflexões, né? Junto aos seus discípulos, né? E Então, mesmo assim, mesmo antes disso, ele não deixava de não, raciocinar, não. ele não Até porque deixava de. na concepção dele, né, se houvesse alguma reclamação, é porque daí ele estaria concordando, né, com os É, outros, né? Se exato. houvesse qualquer movimento de medo, de receio, ele estaria concordando com tudo que ele estava sendo acusado. Então, como ele estava em Exatamente. paz, né, em paz, ele continuou. Nada Sim, estava atingindo a ele, entende? não, Nada, nada. porque ele tinha certeza do que ele estava falando. Ele Sim, tinha certeza disso. sim. Depara-se, depara-se-nos aqui outro ponto capital, confirmado hoje pela experiência, o de que a alma não depurada conserva as ideias, as tendências, o caráter e as paixões que teve na terra. Não é inteiramente cristã esta máxima, mas vale receber do que cometer uma injustiça? O mesmo pensamento exprimiu Jesus usando desta figura: se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe a outra. Uau! Uau, uau. E aqui a gente pode comentar até um pouquinho assim sobre a nossa experiência, né, dentro da nossa mesa, né? Sim, O quantas vezes vem o irmão e o que cometeu as injustiças, né, preso naquele movimento durante períodos, longos períodos, né? Porque a injustiça, o crime está mais dentro dele, né? No seu sim, interior, entranhado no seu espírito, né? E aí exatamente ele não consegue se libertar daquilo. E para se libertar é exatamente esse movimento, né, de compaixão e de perdão, de auto-perdão, né? É que daí ele acaba promovendo, né? Porque acaba carregando consigo, né? sim, Carrega, tá lá, inerente, né? sim, Até que se consiga se libertar. exatamente isso. Então, por isso que eu sempre digo, né, que o auto-perdão é muito difícil. O auto-perdão, você se perdoar de algo errado que você fez ou de que você pensou, N motivos, né, nós temos que nos Sim, auto-perdoar. Então, você vê o quão difícil é, né, para todo ser humano, né? Às vezes sim, você diz, ah, eu perdoo o outro, mas você não tem perdão por si mesmo. A gente observa isso mesmo depois da pessoa estar desencarnada, depois de tanto tempo, ela vai ser socorrida e ela tem o mesmo pensamento. Então, sim. é algo que a gente tem que exercitar bastante. É, ainda apegada, né, na matéria, né, apegada ainda às suas ilusões, às suas vaidades, aos seus egos, né? E isso Nossa, aí com são certeza. as nossas correntes, né? São É, as nossas bolas de ferro, né, que nos mantêm presos aqui é. na Como matéria. diz você, esse corpinho que a gente tem é o nosso escafandro, né? Aham, esse peso aqui, né? Esse E daqueles peso. bem antigos ainda. Nossa, aquele que é difícil de carregar. Então vamos lá, a 11. Uhum, Novamente, né, a fala de Sócrates. De sim. duas coisas uma. Ou a morte é uma destruição completa, ou é a passagem da alma para outro lugar. Se tudo deve se extinguir, a morte será como uma dessas raras noites que passamos sem sonhar e sem nenhuma consciência de nós mesmos. Mas se a morte é apenas uma mudança de morada, a passagem para um lugar onde os mortos devem se reunir, torna-se para nós uma felicidade encontrar aqueles a quem conhecemos. Meu maior prazer seria o de examinar de perto os habitantes dessa morada e de distinguir, como aqui, os que são sábios daqueles que acreditam ser e não o são. Mas é tempo de nos despedirmos. Eu para morrer e vós
para viverdes. Nossa, Sócrates a seus juízes. uau. E ele já querendo a felicidade dele chegar até lá e encontrar nessa outra morada, nessa passagem, né, até a outra morada, os seus familiares, né, aqueles entes queridos. Aham. E é o que ele mais queria, né? Seria o maior prazer para ele poder examinar de perto tudo isso. Aquilo que ele sempre disse, Sim, sim. se concretizar aquilo. Sócrates então disse: os homens que viveram na Terra se encontram após a morte e se reconhecem. O Espiritismo nos mostra os espíritos desses homens continuando as relações que tiveram, de tal modo que a morte não é uma interrupção, nem uma cessação da vida, e sim uma contínua transformação. Se Sócrates e Platão tivessem conhecido os ensinamentos que Cristo daria 500 anos mais tarde, e os que o Espiritismo nos dá agora, falariam da mesma maneira. Não há nisso nada de surpreendente se considerarmos que as grandes verdades são eternas e que os espíritos avançados delas tomarem conhecimento antes de se encarnarem na Terra, para onde as trazem. Sócrates, Platão e os grandes filósofos do seu tempo puderam, mais tarde, fazer parte daqueles que ajudaram o Cristo em sua divina missão e foram escolhidos porque precisamente já compreendiam, mais do que os outros, os seus sublimes ensinamentos. Finalmente, podem fazer parte agora da grande pleiade de espíritos encarregados de vir ensinar aos homens as mesmas verdades. Então, aquilo, né? Eles já, como já foi dito anteriormente, eles já tinham essa intuição, eles já tinham essa ideia, né? Os germes, né, dessa ideia. Aham, E daí sim, eles vieram exatamente como precursores, né? Eles vieram para limpar o terreno, né? Eles vieram para preparar a terra, adubar, para que quando Cristo chegasse já houvesse pelo menos alguns frutos, né? Algumas plantas, né? Já relacionadas a essas ideias. Que a ideia já tivesse sido cultivada, vamos dizer assim. exatamente, exatamente. É muito interessante, né? Você vê como Deus vai permitindo todas as coisas, né? Como tudo é tão encaixadinho, né? E o tempo, como ele é relativo também, porque isso foi 3.500 antes de Jesus, né? Hum, O tempo que se levou para... E até os dias de hoje, quantas, quantas pessoas, quantos filósofos usam Platão e Sócrates? sim, Então, assim, né? Quantas pessoas ainda se alimentam dessa semente que eles plantaram lá atrás, né? Então, é importantíssimo isso para os dias, para nós. sim, sim, sim. O conhecimento, ele expande mesmo. Ele Ele passa o expande. tempo, ele passa o tempo, ele transpassa tudo. Ele transpassa, é isso que eu admiro no conhecimento. O conhecimento, ele passa a matéria, ele passa pelo espírito, ele transpassa tudo isso daí. Sim, Está sendo dito aqui algo que é super atualizado nos dias de hoje. Então, ele transpassa tudo. sim. Conhecimento transpassa o tempo. E aquilo, né? Por mais que seja dito, a gente já conversou sobre isso, né, inúmeras vezes, Sim. mas na nossa leitura a gente percebe o quanto é novo, né? Uhum. E a gente não entendeu, a gente não se aprofundou, a gente vê isso Não, constantemente. E aqui eu não vou nem falar sobre a atitude do outro, né? Eu vou falar sobre as nossas atitudes, né? as Olhando nossas, sempre no exato. espelho, né? O que eu faço, Sim, o que eu fiz, como eu compreendo tudo isso, né? Então eu vejo assim o quanto com a gente certeza. ainda tem muito a galgar, a caminhar, né? Para poder chegar um pouquinho mais perto desses ensinamentos, né? Do Cristo e das ideias socráticas, né? E platônicas, Sim, né? De Platão. nós ainda estamos gatinhando ainda, seria, né? Assim como o bebê tem um processo, nós estamos gatinhando ainda. Sim, sim, estamos. Estamos. Bem isso. Vamos lá. 12, né? Uhum. Nunca se deve retribuir injustiça com injustiça. Olha só.
nem fazer o mal a exato. ninguém, seja qual for o mal que nos tenham feito. Poucas pessoas, entretanto, admitem este princípio, e as que discordam a esse respeito só podem desprezar-se uma às outras, né? Não está aí o princípio da caridade que nos ensina a nunca retribuir o mal com o mal e perdoar aos nossos inimigos, né? E aquilo, né? Aquela história do quando chegou a lei de Talião, né? Dente por dente, olho por olho, né? Ela já Aham, veio exatamente para quantificar, né? Porque o povo estava um pouco abusivo, né? aham, Eu tirava um olho e o outro vinha e me arrancava a cabeça, né? mais ou Então, menos isso, né? então ela veio exatamente para equiparar um pouquinho, para trazer um pouco mais de justiça. Mas em si, ela ainda é uma retribuição, né, dessa injustiça que é cometida, né? Eu ainda estou Sim, devolvendo ela. E sim. a gente percebe assim o quanto hoje ainda existe um movimento, né, de deixa eu parar, opa, né? Eu Aham, não mato, mas eu desejo, sim, né? Até exato. eu sempre gosto de ler os comentários, né, que tem às vezes no Insta, no Face. Eu sempre vou lá e começo a olhar os comentários. E quando tem qualquer tipo de notícia. E aí eu percebo o quanto as pessoas ainda têm dentro dela, né, esse ranço ainda do querer, né? É, não Eu jugular da não, se pessoa. fosse possível, eu faria, né? Aham, Se houvesse a possibilidade, eu faria. Então, o quanto a lei ela veio então como uma regra exatamente ainda para podar. Ainda somos seres instintivos, primitivos, né, né? É, irracionais, né, que ainda queremos ainda continuar dentro da lei do talião, né? Olho por é, olho. Tu me isso. tirou o olho, então acho justo eu tirar o teu olho também, né? Aham. E ponto. Bom, ou os dois, né? Para você não fazer isso com o outro, né? Ainda É, quer se dar uma de bonzinho, e o porque quanto isso ainda está muito vivo em nós, tá. né? Ainda As precisamos de um pessoas, tempo ainda para poder perder esse ranço e agir sem se remeter a essas ideias, né? sim, sem a raiva, sem a mágoa, né? Porque é ela que faz fomentar todas as atitudes erradas que você vai querer tomar, entendeu? E Sim. aí você continua naquela, olho por olho, dente por dente. Quando te Uhum. convém, não é, mas quando te convém, é, entendeu? Uhum. A Sim. gente é bem pequenininho ainda, viu? Nossa, muito, 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 muito. Uhum. Como diz a nossa amiga, seres rastejantes, né? Que estamos Com ali ainda certeza. rastejando muito, 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 muito. 13. É pelos frutos que se reconhece a árvore. É preciso qualificar cada ação segundo o que ela produz, chamá-la má quando causar o mal e boa quando produzir o bem. Este ensinamento, é pelos frutos que se reconhece a árvore, encontra-se repetido textualmente diversas vezes no Evangelho, né? Então, É, é algo que já está, né? Não adianta, é na ação que a gente vai saber quem é, né? é, E é até interessante porque essa semana, eu estava conversando sobre o caráter, né? E que chegou para mim uma situação, né? Então, e aí eu sim, ouvindo a situação e eu pensando exatamente no caráter da pessoa, né? Até um pouquinho mais adiante aqui, eles vão falar mais sobre as virtudes, né? E aonde eu sim, pensei também sobre o caráter que o caráter ele é algo assim que, né, já está. Quantos pais são excelentes pais, ensinam aos seus filhos, mas o filho tem dentro dele aquele estigma, né? Aquela sim. situação que, né, de maldade, de desvio, de conduta, de várias situações que não foi a educação, Não, é dela, é é da dela, própria pessoa. é próprio da Digo, pessoa. eu sempre digo isso para as minhas filhas, né, e para minha nora, a relação que nem a criança, que nem eu tenho dois netos. A criança, até uma certa idade, você já vai começar a observar quando a criança tem a tendência a mentir, quando a criança tem a Uhum, tendência
a machucar outra criança, a fazer N coisas, né? E aí que você vai tentando moldar o caráter da criança. Mas, infelizmente, muitos vai ser moldado, vai ser tudo, mas é dentro da índole dela que aquilo existe. E é muito Sim, difícil, porque sim. até você não achar que você está errado e você colocar na sua mente, em seu coração, que você precisa fazer mudança, não tem quem venha para dizer, ah, você tem que mudar. Você Uhum. não muda, É interno. é interno. E isso já vem desde a criança pequenininha. Uhum. A criança, ela já tem isso. Uhum. E sim, e até mais adiante ali é falado exatamente sobre como isso é uma construção que vai sendo moldada, vai sendo trabalhada, existência após existência, vida após vida, né? É aos Sim. poucos. Não é algo, né, que vai ser de uma vida para outra, né? Sim. Não é, Assim como algumas coisas que, como a gente já se conhece, algumas coisas que nós não cometeríamos jamais nessa Uhum. encarnação, Sim, né? Dependendo de algumas outras coisas, sim, mas outras já a gente já aprendeu, já superou. já É que superou. aquela Então, questão, né? Nós não é na totalidade, né? Se estamos todos não, juntos aqui é porque algo há em comum entre nós, né? exato, Mas tem exato. algumas questões que eu já passei, algumas disciplinas, vamos dizer assim, que eu já Sim, superei, mas tem outras que eu ainda preciso revisitar, né? Reaprender, olhar novamente, sabe? Passar sim, por sim. algumas provas e aí sim, né? Eu dar um passinho, né? Sim, são passos pequenos. Sim, sim. Quer ler o 14? Leio. 14. A riqueza é um grande perigo. Todo homem que ama a riqueza não ama a si mesmo, nem ao que o seu, nem ao que é seu. Ama a uma coisa que lhe é ainda mais estranha do que lhe pertence. Aí mostra o capítulo 16, né? Sim, sim. E aí E, você vê, né? Então, a é, riqueza é um grande perigo por causa disso, porque a pessoa ama não a si mesma, né? E sim ao que ela tem, né? ao que ela tem, né? Aquilo que representa para os valores dela está naquilo, né? No material, no hoje, né? No perene, vamos dizer assim, né? Por isso que Então, muitas pessoas que tinham que seguir, né, o evangelho seguindo segundo o Espiritismo, mas o evangelho a respeito de Jesus, assim como aquele que diz, que foi dito, né, vende todas as coisas e me segue, né? Então é muito uhum, difícil para algumas pessoas, quando elas são apegadas assim, elas não medem o esforço em obter a riqueza, mas o que ela tem que fazer para obter essa riqueza também pouco importa. sim, É aí onde a pessoa sim, passa realmente a amar a riqueza, né? sim, acima de qualquer coisa. É, Aí exato. Aí é dolorido, é dolorido, né? sim, 15. As tá. mais belas preces e os mais belos sacrifícios agradam menos a divindade do que uma alma virtuosa que se esforça por assemelhar-se a ela. Seria muito grave se os deuses se interessassem mais pelas nossas oferendas do que pela nossa alma. Dessa maneira, os mais culpados poderiam conquistar os seus favores. Mas não, pois só são verdadeiramente justos e sábios os que, pelas suas palavras e seus atos, resgatam o que devem aos deuses e aos homens, né? Então, já imaginou, né, se a gente fosse conquistar os deuses, né, com as nossas oferendas, né? E aí, vou Aham, dar um porco mais gordo, né? Aquele que aham, ficou, né,
vou dar o ouro, vou dar, né, uma oferenda, né? Aquela 10 virgens, né, para poder conquistar. Sim, sim. É aquilo, não mede esforço, né? Não mede esforço. Para isso não mede 16. esforço. Sim. Chamo de homem vicioso aquele que vulgarmente ama mais ao corpo do que à alma. O amor está por toda a natureza e nos convida a exercitar nossa inteligência. É encontrado até mesmo nos movimentos dos astros. É o amor que enfeita a natureza com seus ricos tapetes. Ele se enfeita e fixa sua morada onde encontra flores e perfumes. É ainda o amor que dá a paz aos homens, a calma ao mar, o silêncio aos ventos e o descanso à dor. Achei lindo, né? Nossa, parece um poema. É um poema, é um É poema. um poema. O amor que deve unir os homens por um sentimento fraternal está de acordo com esta teoria de Platão sobre o amor universal, É. como lei da natureza. Sócrates tendo dito que o amor não é nem um deus, nem um mortal, e sim um grande demônio, ou seja, um grande espírito dirigindo o amor universal, fez com que essa afirmação lhe fosse, sobretudo, atribuída como crime, né? Lógico, né? Hoje a gente tem uma outra concepção sobre a palavra, né? Demônio, né? Voltando lá, né? Sim, O nosso daimon, mas antigamente era exatamente um grande espírito, né? sim, Então, o Sócrates, né, direcionava que exatamente o amor não é que eram vários deuses antigamente, né? E sim. não é um deus, não é um mortal, e sim é um grande espírito, né? Que dirige esse amor universal. Nossa, mas é muito Lindo. bonito. Aham. Aqui, ó, chegamos naquele que eu comentei. Décimo Uhum. sétimo. A virtude não pode ser ensinada. Ela vem por uma dádiva de Deus àqueles que a possuem. Isto é quase a doutrina cristã sobre o auxílio divino. Se a virtude é uma dádiva de Deus, se é um favor, podemos nos perguntar por que não é concedida a todas as pessoas. Por um outro lado, se a virtude é um dom, não tem o menor mérito para aquele que a possui. O Espiritismo é mais claro. Diz que aquele que possui a virtude a adquire por seus esforços em suas existências sucessivas, despojando-se pouco a pouco de suas imperfeições. O auxílio divino é a força que Deus dá a todo homem de boa vontade para se despojar do mal e fazer o bem. Lindo também, né? Nossa, E é, é tipo assim, é maravilhoso, né? Ali fala, por outro lado, se é um dom, carece de mérito para aquele que o possui. Nossa, top. aham. Enquanto eu estava lendo anteriormente, eu pensei exatamente na questão nossa do livre-arbítrio, né? Uhum, E de como muitas vezes, e eu pensei na questão do que muitos falam que o espiritismo é salvacionista, né? Aquela ideia, né? Fora da caridade não há salvação, né? nossa. E fora do Sim, espiritismo não há salvação. Então, eu vejo o quanto e aquela questão novamente, né? Da reflexão. Vamos refletir sobre o assunto. O sim, espiritismo ele não é salvacionista. Ele não é um não. salva-vidas que se veste, vai entrar no mar e vai lá e pega a pessoa independente da vontade dela e tô te resgatando, te largo em terra firme e vou embora. Não, ele Aham. não faz isso, né? Então, ele Ele fala ele não assim, carrega esse termo, né, salvacionista, né? não. Mas ele vai até lá e fica esperando até o movimento da pessoa dela mesma dizer agora eu quero, agora eu preciso da ajuda. Agora eu Na estendo a minha realidade, mão. na realidade, o espiritismo ele faz uma coisa. Ele faz, além de você raciocinar, pensar e fazer todas essas coisas, ele te coloca você mesmo no seu próprio colo. É você que decide, é você que faz as escolhas, é você que vai o que pensa, cuida do que faz, cuida. Então, ali, quando ele fala
Deus faculta ao homem de boa vontade para se fugir do mal e praticar o bem. Então, Sim, Deus dá todas as ferramentas. Como nós vamos usá-las, cabe só a nós mesmos. E não tá tem aí. como a gente ir agarrado na perna de outro, não tem. Não, é só você e você mesmo. Não tem para Sim, onde correr. aham, né? Não tem Muito como. bom. Não. E acho que até um pouco remetendo novamente às nossas experiências, né? Quando o irmão assim, ah, mas eu tava lá, eu via que eles vinham, mas ninguém me levava, né? Ou eu via a Aham. luz, ou eu via não sei o quê, mas dentro delas ainda tinha aquela coisa do que eu desejo que alguém venha e me tire dessa situação, né? Que me Sim, puxe, né? Mas não é um movimento interno de coração e de reflexão, né? Eu quero porque eu quero me libertar, quero sair daqui, então que venha alguém, né? E me tire daqui, ora, né? é Pois, igual no filme do Nosso Lar um, né? Quando ele quer ser socorrido da hora que ele quer, mas não. Quando os irmãos entram lá dentro a umbral ali que eles estão pedindo, quantos eles é oferecido e muitos também não quiseram o socorro, não quiseram. né? E aqueles que queriam só sair dali, mas não era o momento dele. E isso significa para nós também, né? Então é para Sim. todos nós. Então a luz ela chega para todos, mas você às vezes não está preparado para ela. Essa é Uhum. a grande diferença, né? Sim. 18. Sim. Quer que eu leia? Leia então para nós. Tá. É disposição natural em todos nós a de nos apercebermos muito menos dos nossos defeitos do que dos nossos outros. É uma disposição natural, tá? É, diz o Evangelho: vedes a palha que está no olho do vosso próximo, mas não vedes a trava que está no vosso. É muito mais fácil olhar o problema dos outros do que o Exatamente. Eu tô seu. vendo a outra, eu não tô vendo a mim mesma, né? Não, é exatamente. Aham. Vamos, faltam três. Vamos encerrar essas três, Vamos, vamos, tá? vamos. 19. Se os médicos não obtêm resultados na maior parte das doenças, é porque eles tratam do corpo, sem a alma. E o todo não estando em bom estado, é impossível que a parte se apresente bem, né? O Espiritismo dá a chave das relações que existem entre a alma e o corpo, e é a prova de que um reage incessantemente sobre o outro. Lança também uma nova visão sobre a ciência, mostrando-lhe a verdadeira causa de certas doenças, dando-lhe meios de combatê-las. Quando a ciência se der conta da ação do elemento espiritual na constituição orgânica, alcançará melhores resultados. Eu acho que hoje, a gente pode dizer que isso está sendo melhor compreendido dentro da ciência, que cada vez Aham, mais os médicos estão colocando esse lado espiritual, que eles já fizeram comparações, né? Que é aquela pessoa que faz as suas orações, aquela pessoa que tem os seus rituais, ele alcança a cura de uma forma que aquele que não faz nada, que pode estar em melhores condições físicas, não alcança, né? Então, sim, o peso desse lado espiritual dentro da cura da pessoa, ela faz toda a diferença, né? faz. E agora, e é tão bonito agora, né? Que nem em São Paulo, né? A Santa Casa de São Paulo, que é tão gigantesca, ter várias terapias como Reiki, várias outras, né? Aqui Barra de também, Artes também tem. Então, assim, quando eu soube que tinha em São Paulo, eu fiquei impressionada. E aí você uhum, vê pelo Brasil todo, pelo mundo todo deve estar assim. sim, Então, o quão importante é, porque as pessoas elas conseguem uma recuperação muito maior do que claro, aquele que não acredita, né? E que não quer aquilo para si naquele momento. sim, Então, é muito gratificante claro. nós estarmos vivendo esse momento, né?
Porque é como antigamente se tinha tanta benzedeira, né? Se fazia tantas coisas, né? Elas eram mulheres tão sábias também, né? Então, você vê, né? Hoje em dia, a gente conseguiu estar encarnado nesse momento de ver essa grande expansão, né? Para mim é uma Expansão. expansão. O resgate, como tu diz, das benzedeiras, né? E a Uhum, ampliação de que não somos somente o corpo, né? Existe a exatamente. alma, né? Existe o espírito ali, que é o que comanda tudo isso, né? Comanda essa parte orgânica, né? Essa matéria, né? Na realidade, é como se fosse o combustível pro automóvel, para o caminhão, é o Hum, combustível para o ser humano, né? É o que dá força, né? Se o uhum, combustível não está muito bom, ele deixa o carro afogado, né? Então, por isso que é ó, importante a gente ver o que combustível está nos alimentando. claro, 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 claro. Quer continuar ali ou quer que eu continue? Eu continuo, faço 20. Aí você Tá. encerra. Todos os homens, a partir da infância, muito mais fazem de mal do que de bem. Essa sentença de Sócrates fere a grave questão da predominância do mal na Terra, questão insolúvel sem o conhecimento da pluralidade dos mundos e da destinação do planeta terreno, habitado apenas por uma fração mínima da humanidade. Somente o Espiritismo resolve esta questão, que se encontra explanada aqui, adiante nos capítulos 2, 3 e 4. Vamos chegar mais adiante neles, né? Aham, Aham. E aquilo de novo, né? De que valia tem, então a gente vir, né? Cometer várias atrocidades, ter várias questões, encher o saco dos nossos pais, incomodar os professores e sabe-se lá mais o quê, e simplesmente, puf, morreu e acabou, né? é, Eu sem acho isso sentido assim, nenhum, né? gente. Sabe que essa é uma ideia que não entra na minha concepção de forma nenhuma, né? É De muito forma sem nenhuma, eu não sentido. consigo entender isso. Né? Quer dizer, nem quero, porque não tem lógica, né? E aqui eu estou Não, falando de lógica, né? Não estou aham, nem falando de religiosidade, né? Mas estou falando de não, é só lógica, a não tem lógica. como, né? Não Sim. tem como. 21. A sabedoria está em não pensares que sabes o que não sabes. Uhum. Isso se dirige aos que criticam as coisas que muitas vezes desconhecem, né? Platão completa este pensamento de Sócrates dizendo: tentamos torná-los, inicialmente, se for possível, mais honesto nas palavras. Caso contrário, não nos preocupemos com eles e procuremos apenas a verdade. Esforcemo-nos em nos instruir, mas não nos aborreçamos. É desse modo que devem agir os espíritos em relação aos seus críticos de boa ou de má fé. Se Platão vivesse nos dias de hoje, encontraria as coisas parecidas com as do seu tempo e poderia usar a mesma linguagem. E Sócrates encontraria pessoas que ririam das suas crenças nos espíritos e que o chamariam de louco, bem como a seu discípulo Platão. Foi por adotar e defender estes princípios que Sócrates foi inicialmente ridicularizado, depois acusado de incrédulo e condenado a beber um veneno chamado cicuta. Ocorre assim com as grandes verdades que, quando novas, contrariam, além dos homens que elas atingem, os sistemas e preconceitos, e só se firmam com lutas e mártires, né? Pensando em toda a construção que nem a gente comentou na outra aula, né? Sobre o Sol girar ao redor, né, da Terra, Aham, da entre terra. outras questões aí, né? Então, até lembrando de uma outra fala também que veio essa semana, o Espiritismo não está aqui para convencer ninguém. Não, Não está aqui para convencer não. alguém, para resgatar, para ficar nas esquinas, né? Subindo nos palanques e arrebanhando discípulos. Este Sim, não é o papel do Espiritismo, né? Não é o que ele entende.
Até porque é exatamente isso que a gente comentou agora há pouco, ele não é salvacionista, né? Não, Ele coloca nas mãos de cada um a possibilidade da mudança, a responsabilidade da mudança. E para mudar é algo interno, sou eu que escuto, né? Sou eu que entendo, exato. sou eu que compreendo, sou eu que faço todas as reflexões. Não é alguém que abre a minha cabeça e enfia a goela abaixo e eu simplesmente digo, ok, né? Tô Fazer seguindo, o quê? Vou não ter que sei o que é, aceitar. Uhum. Vou ter que aceitar do jeito que é e tá bom. vou ter que aceitar e ponto. Não é assim, É, não é, não, né? não. Então, se alguém acredita que vai ficar lá não, não é, né? Ele é solitário, ele é íntimo, ele é pessoal, ele é de cada um, respeitando o momento de cada um, a seu tempo. Exato. Não é nem antes e nem depois, é no tempo certo de cada um. Sim, exatamente assim. Então vamos encerrar? Vamos Então, encerrar. Algo a dizer, Jota? Não, tudo ok. Ok. tá tudo ok? Gostou do estudo? Ótimo, sempre bom. Bom, né? Bom demais, né? Então tá bom. Então Então, tá, meus amores, né? aham, que eu vi agora que é Obrigada. 9h23. Imagina, É, gratidão. gratidão. Fazer uma oração de encerramento, né? Sim, Então, Senhor, né? Agradecemos aos nossos mentores, a irmã Elizabeth, a a irmã irmã. Catarina. Como? Catarina, A irmã Catarina, pela presença, por estares aqui nos orientando e nos guiando, né? E gratidão. É só isso que eu posso gratidão. dizer. Obrigada, obrigada por esse momento e por essa oportunidade. Muito, muito, Assim muito seja. obrigada. Que tenhamos todos nós uma excelente semana, que possamos levar esses pensamentos para reflexão, sentir realmente na alma cada uma das palavras, né? E aí sim conseguir transformar as nossas ações, né? A É, partir daí sim que venha a verdadeira palavra, o verdadeiro sentido do ser cristão é na ação, né? Então, com certeza. obrigada, Pai, obrigada. E Obrigada. assim encerramos o estudo de hoje. Simples Muito assim. obrigada. Eu que agradeço. Beijo, então. E daí na próxima a gente já começa, então, o capítulo um. Graças a Deus. Enfim, Enfim. enfim, o Ok? capítulo 1. Ok. Beijo no coração, então. Até. Deixa eu Beijo. desligar Tchau para aqui. Até. vocês. Tchau. Até. Tchau. Desliga aí, apaga tudo.